do Real Investor. See on my mind, tighter than the headband. Pushing my laws, got ganja in my sweatband. This shit I'm on better than the next strand. Than the next strand, better than the next strand. She head down, booty popping in the handstand. Shine bright eyes, girls like tan. Bom dia. Rafael, isso é propaganda enganosa, viu? Até eu tô na expectativa de ver o Warren Buffett. Em 2013 eu fui realizar meu sonho, fui na assembleia da Berkshire Hathaway. Tio Uli está aqui também, especialista. E consegui ficar uns 50 metros do Buffett, mais do que isso eu não consegui. Mas vamos lá, ele é meu ídolo e não o contrário. Eu acho que todos vocês como investidor têm muito a aprender com Warren Buffett. Inclusive o meu tema da minha palestra é sobre ele mesmo, sobre senso crítico. Infelizmente o Rafael colocou lá para eu dar uma dica para 2020, eu não vou dar. Mas senso crítico eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Todo investidor de sucesso tem o senso crítico. Na verdade, eu ia falar bom senso. O problema de bom senso, minha esposa está aqui, por exemplo, se a gente perguntar para ela se ela dirige melhor do que a média, o bom senso dela muitas vezes vai falar que acha que sim. Isso é mentira. A maior parte dos investidores que estão aqui investem pior do que a média. Então, quem vai se sair bem é aquele investidor que tem senso crítico. Falando um pouquinho da Real Investor, uma propagandinha rápida, já que está na carteira Z aí com o Rafael. Inclusive, Rafael, Daniel, obrigado aí pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu gostaria mais de ficar quietinho lá em Londrina, mas você acabou me trazendo aí, não tive como falar não. Ainda mais que vi que tem alguns investidores do fundo aqui, né? Bom, a Real Investor, para quem é apaixonado por investimento, eu sou investidor, comecei a investir com 17 anos, em 2001, e nunca mais parei. Sou um ex-bancário, um ex-agente autônomo, um ex-estagiário de corretora, que abriu um clube de investimento em dezembro de 2008, fazendo o que eu gosto. Hoje a gente completou 11 anos de trajetória, esse clube virou um fundo, e a gente em 2010 abriu a Real Investor Gestão de Recursos, que foi a primeira e única gestora de recursos independente do norte do Paraná, e estamos gerindo aproximadamente 1,2 bilhão. Esse é um gráfico aqui que acho que é o gráfico mais bonito da palestra aqui, deu muito trabalho para construir. Para vocês que estão acompanhando a carteira Z ali, esses períodos aqui um dia vão acontecer, acho que faz parte. Existe o período das vacas gordas, vacas magras. Eu acho que um bom investidor, um bom gestor é aquele que ganha mais, acerta mais do que erra, acerta grande, erra pequeno, mas eu não estava preparado para Dilma 1 e Dilma 2, né? Mas aprendi com os erros, espero atenuar um pouquinho os mercados aí de queda no futuro. Mas enfim, nesses 11 anos conseguimos um ganho em torno de 1.200% nesses 11 anos, contra 200 do Ibovespa. Estavam falando aí da estatística, né, que a maioria dos fundos perde para o Ibovespa. Nós estamos fazendo a nossa parte, junto com alguns outros gestores que estão aqui. A gente conseguiu um ganho médio anualizado de 26% ao ano nesses 11 anos, contra 10% do Ibovespa. Vale destacar que o Buffett é o Buffett porque ele conseguiu 20% ao ano em dólar durante uns 65, 70 anos, né? A gente está apenas no começo, aí tem muito chão pela frente. E como falaram há pouco, né, talvez os últimos 15, 20 anos dessa série são os mais importantes, que é onde você vai ter todo sucesso. Mas vamos lutar. Eu digo que se eu conseguir fazer 1% do que o Buffett fez, eu sou um dos fracassados mais felizes aí do universo. Bom, o roteiro da palestra de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o senso crítico e o senso comum. Vamos tentar colocar na prática um exemplo, colocar isso em prática, como que o investidor que tem um senso comum olha para uma determinada oportunidade e o investidor com senso crítico. E vamos falar de alguns outros pontos que a gente acha importante. Bom, eu queria falar para vocês que é muito importante vocês dominarem e entender o processo de investimento. Não adianta nada eu vir aqui dar uma dica para vocês, vocês não vão saber exatamente por que compraram. No meio do caminho a gente muda de ideia muitas vezes e isso vai fazer um impacto muito pequeno para vocês no longo prazo. Então eu queria deixar uma frase do Charlie Munger, sócio do Warren Buffett: o bom investidor é aquele que toma suas decisões de forma racional. Eu acho que essa é a grande dica aí que a gente vai ter e a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre isso. A maioria das pessoas, infelizmente, investem seguindo o senso comum. São um monte de marionete. Estão lendo as notícias sem refletir muito, sem pensar, vão para o caminho mais fácil.
são meio manipuladas. Atualmente, inclusive, até a mídia social, Instagram, uma série de coisas. Tem que separar o joio do trigo. E o único jeito de você separar isso é você ser um pensador, que tem um senso crítico bastante apurado. E eu queria que vocês parassem para pensar sobre isso aí. Muitas vezes alguém vem dar uma dica e fala para você que você tem que comprar empresa de qualidade. Aí você compra empresa de qualidade e perde dinheiro. Aí de outra maneira fala, não, então eu perdi dinheiro, eu tenho que comprar empresa barata. Eu compro empresa barata e perco dinheiro. O cara que tem um senso crítico, ele fala, todo mundo sabe que essa empresa de qualidade é boa. Porém, ela já está muito cara, não tem muito outro site, e se decepcionar um pouquinho, talvez eu vou perder dinheiro. Do outro lado, essa empresa barata, o cara olha, ela é barata porque merece, porque ela é ruim, perspectivas são ruins, o controlador é um bandido, é muito endividada, talvez ela é barata porque merece, não é uma oportunidade. Então, o cara que tem um senso crítico está sempre refletindo um pouquinho mais sobre isso. Tem um dos melhores livros sobre investimento que eu já li, do Howard Marks, The Most Important Thing. O próprio título já é um engano, porque você compra lá e fala, vou aprender a coisa mais importante. Cada capítulo é uma coisa importante, são várias coisas importantes para te fazer um investidor de sucesso. E ele fala bastante sobre o pensamento de primeiro nível e o pensamento de segundo nível, que seria o senso comum e o senso crítico. Então eu trouxe uma frase dele: pensadores de primeiro nível procuram fórmulas simples e respostas fáceis. Pensadores de segundo nível sabem que o sucesso no investimento é uma antítese do simples, ou seja, não tem caminho fácil e vocês não vão encontrar. Todo o sucesso que eu tive até aqui é fruto de muito trabalho, muito estudo, muita paixão e um pouco de sorte. Para resumir, o senso comum é um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas, de um grupo ou sociedade, geralmente imposto e desprovido de valor crítico. Pensamento simplista e superficial, a maioria das pessoas segue, é mais fácil. Tem muita gente se achando um gênio nos últimos anos, aí que está ganhando muito dinheiro em bolsa. Às vezes alguém que tem o senso crítico sabe que a gente está num bull market, que o normal é ganhar dinheiro. Agora tem que ver ao longo do tempo como vai sair. Tem um filho de um colega meu, que inclusive chama Benjamin, em homenagem ao investidor inteligente, que ele estava esses dias numa chácara jogando bola com várias outras crianças, acho que ele tem 11 anos, se eu não me engano, e eu elogiei que ele jogava bola muito bem, estava dibrando todo mundo, ele estava dando um show, inclusive nos meninos mais velhos. Eu falei, nossa, Benjamin, você joga bem bola? Ele falou, não, eu não jogo bem, os outros coleguinhas que são muito ruins. Esse é o cara de senso crítico, esse é o cara que vai ter sucesso na vida, porque ele sabe exatamente se ele é bom ou não é, se ele está fazendo um negócio bom ou não. O senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. Pensamento mais profundo, além do imediato e do óbvio. Estava agora há pouco o Flávio aí, falando de tecnologia, etc. Eu invisto ainda da forma analógica. Acho que o Buffett também da forma analógica, porém, fica o dia inteiro sentado, pensando e estudando. É isso que eu faço na Real Invest. Por isso que é difícil aceitar um convite do Rafael, porque eu acho que o que eu faço bem é ficar quieto, estudando, e estar aqui no palco não é para mim, não. Mas vamos fazer um sacrifício. E eu queria agora ir para um exemplo disso na prática. Na teoria é legal, mas como que funciona isso na prática? Assim, eu tentei trazer um exemplo real, olhar para uma determinada oportunidade, para um determinado setor, e como que eu ponho isso em prática. Vamos lá. Imagine que vocês estão no início de 2017 comigo, e esse exemplo é mais ou menos real, tá? Era o que mais ou menos eu ouvi as pessoas falar naquele momento. Inclusive eu vi que vai ter um painel bem bacana aí, falando sobre o setor de construção, vai ser uma boa reflexão. Eu não tenho uma resposta pronta, eu estou trazendo só uma reflexão. Inclusive, JHSF é uma das ações da carteira, vocês escolheram bem. Rodobens a gente tinha um pouquinho atrás, infelizmente o fundo cresceu, ficou pequeno, a gente acabou focando em empresas maiores. Mas vamos lá, estou no começo de 2017, eu sou um investidor que segue o senso comum, segue a manada, não pensa muito, olhei para o setor de construção e cheguei em algumas conclusões. Caramba, esse setor de construção está estagnado, ninguém vende nada, está tudo parado, um monte de distrato, as construtoras não estão lançando, algumas delas até com vendas líquidas negativas, quer dizer, a construtora vendia 100 milhões no trimestre, distratava 120 e saía com menos do que ela vendeu, né? Aumentava o estoque.
Crédito travado, os bancos por conta da crise estavam tudo parado, não queriam saber, aprovavam um ou outro crédito, quem precisou de um repasse, aprovar um crédito no repasse da chave teve dificuldade. Certamente aquele investidor falou, o momento não está nada favorável, eu vou esperar. E eu olhava para as recomendações, né? Aqui não é uma crítica com o sell-side de maneira geral, eu acho que tem muitos profissionais muito bons, mas de maneira geral acabam seguindo muito o senso comum. Muitos sell-sides acham que não é o momento de se posicionar no setor. Conclusão, vamos ficar de fora. E eu ouvi isso muitas vezes. Em 2017, no comecinho, uma das maiores posições do fundo era o setor de construção civil. E eu escolhi, para ilustrar melhor, um exemplo de uma empresa que a gente comprou, e ainda temos no fundo, dentro desse setor. Todo mundo olhava para ela, Direcional Engenharia. Para quem não conhece, é meio que uma concorrente da MRV, faz imóveis populares, construtora com mais de 40 anos, uma indústria de casa, uma empresa muito boa. Porém, quem olhava no começo de 2017, falava, a empresa está apresentando prejuízo, os distratos estão altos, o resultado dessa empresa é muito, mas muito pior que a da MRV. A empresa perdeu o foco. Antigamente ela era focada no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que dependia de orçamento do governo. Depois ela migrou para o faixa 2 e 3. E também, desde 2014, ela foi para o MAC, que é a abreviatura de média renda, alta renda e comercial. Quer dizer, a empresa virou um pato, não está fazendo nada bem feito. A foto está feia. Você olha o balanço, olha os resultados, você não compra de jeito nenhum. Então a conclusão desse investidor com senso comum foi, vamos ficar fora desse setor e vamos ficar fora de direcional. Aí o mesmo investidor olha para esses mesmos dados de uma forma diferente. Todas aquelas informações que a gente falou antes, esse investidor sabe, é o senso comum, você não precisa pesquisar muito para encontrar. Mas ele pegou o setor de construção e olhou que o setor estava horrível, mas falou, em algum momento esse mercado vai melhorar, vai começar a reagir, está muito barato, tem muitas construtoras valendo menos do que tem em estoque, 40%, 50% do valor patrimonial, tem uma nuvem preta, mas as pessoas vão precisar de imóveis aí no futuro. Olhou também que os distratos não vão durar para sempre. Os distratos, quando você lança um empreendimento, você vende, os distratos vão até a entrega da chave. Depois que já distrataram, etc., você ficou com estoque, você não vai ter um novo distrato, provavelmente. Como elas pararam de lançar, estavam acabando aquele ciclo ruim, em algum momento ia melhorar. Inclusive, estava sendo discutido para regulamentar melhor os distratos. Eu olhava lá para aquilo e falava, as empresas devem voltar a ser lucrativas no futuro, tem um déficit habitacional gigantesco no Brasil, e o momento de comprar é agora. Então eu acho que agora, estamos lá no período das vacas magras aí, é o momento que você tem boas oportunidades. Quando ninguém quer, muitas vezes é quando você paga barato. E olhamos para a Direcional. Direcional é uma empresa maravilhosa, uma das mais rentáveis ao longo do tempo, porém, em 2017, ela estava na lona. A empresa estava valendo menos do que as unidades em estoque. O valor de mercado dela era em torno de 500 milhões de reais e os estoques eram em torno de 600. Quer dizer, se ela vendesse esse estoque nos próximos 3 ou 4 anos, o que está acontecendo, eu ia ter o valor de mercado dela de graça e ia ficar sócio ainda de uma construtora que tem potencial de lançar uns 2 bi por ano. A empresa está resolvendo seus problemas, ela teve problema, mudou o foco, cancelou alguns empreendimentos, enfim. Voltou o foco ao segmento mais lucrativo, que é o Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, que é o segmento da MRV e da Tenda. Eu olhava que a empresa era boa e ela ia voltar ao lucro em 2018 ou 2019. A foto atual está feia, porém o filme vai melhorar. Lembrando que a gente sempre ganha dinheiro daqui para frente, não daqui para trás, e decidi comprar as ações da Direcional. Olha o que aconteceu. Essa barrinha amarela e a linhazinha azul, eu fiz em cima do IMOB, que é o índice do setor imobiliário, como se fosse o Ibovespa só das empresas do setor imobiliário. Eu peguei em 2010, coloquei em base 100, a barrinha amarela é o crescimento de vendas das empresas do setor como um todo, e a linha azul é a cotação. Olhem que de 2010 a 2012 cresceu quase 20, 30% as vendas, os lançamentos, e a cotação já ficou estagnada. De lá para cá, uma queda livre no setor, as ações caíram bastante, as vendas caíram bastante. Essa linha vermelha é 2017, o momento que a gente estava ali refletindo. A gente não sabe ainda dessa parte da frente, que eu coloquei aí meio espelhado ali, e é difícil tomar uma decisão. Você está vendo o retrovisor horrível, o para-brisa não está muito nítido, porém os preços estão na lona. Então você acabou decidindo do senso comum ficar fora, e do senso crítico às vezes ele comprou.
Esse aqui é um outro gráfico, a linhazinha azul é o retorno sobre o patrimônio líquido médio da direcional, a linhazinha vermelha é o retorno sobre o patrimônio líquido médio das empresas que fazem parte do imóvel. Note que historicamente direcional sempre foi muito mais rentável do que o setor como um todo, porém no final de 2016 essa rentabilidade caiu bastante, chegou a ficar negativa e acabou tendo até um resultado olhando para frente um pouquinho pior. Não é fácil comprar uma empresa num momento desse. E olha embaixo, a barrinha é o preço sobre o valor patrimonial do setor do imóvel em vermelho e da direcional em azul. Olha a besteira que esse mercado fez. Estava precificando a direcional a 40%, 50% do valor patrimonial, enquanto as empresas do setor em torno de 90%. Eu acho que o setor como todo estava barato, você estava pagando um deságio para ser sócio dessas empresas, e direcional, que é uma empresa muito acima da média, valendo quase que metade da média do setor. Então, enfim, o filme para frente foi outro. Aqui eu peguei alguns números da direcional, o valor de mercado aqui em cima era em torno de 500, 600, final de 2017 estava em torno de 700 milhões de reais, construtora muito barata. Uma construtora que lançava lá em 2015 1,5 bilhão, quer dizer, estava pagando metade da receita, quer dizer, de um ano. Ela era uma empresa lucrativa, porém, em 2016, 2017 não foi fácil tomar essa decisão. O lucro da empresa estava negativo, e 2017, quando eu aumentei bastante a posição no comecinho do ano, ela ia apresentar o maior prejuízo da história, 143 milhões, e eu estava muito empolgado com essa oportunidade. Mas, de novo, não foi fácil olhar para isso e tomar essa decisão. Aqui tem um outro gráfico que eu gosto bastante, a linhazinha a cotação das ações da direcional. E esse aqui em verde é a participação de um fundo CFO, Administração de Recursos, que é um dos veículos dos controladores da direcional. No final de 2017, eles decidiram aumentar a posição deles em torno de 10 milhões de ações para 19 milhões, 20, quase dobrar a posição desse fundo. Ninguém melhor que o controlador, que conhece o negócio, que é bastante racional para saber o momento. Notem que as ações subiram bastante depois e o controlador até aproveitou para vender um pouquinho, aí, diminuir a posição. E aqui é o resumo da ópera. Quem comprou direcional no comecinho de 2017 teve uma bela valorização, gráfico em azul, teve um ganho de 220%. O setor imóvel foi um pouco melhor que o Bovespa, não tanto, deu em torno de 100%, e o índice Bovespa em torno de 80%. Quer dizer, quem teve o senso crítico, comprou naquele momento, foi muito bem. O cara do senso comum que foi esperando as coisas melhorarem, não teve um belo resultado. E notem que quando eu comprei, de 2017 até 2018, eu sofri um pouquinho, não foi uma coisa óbvia, a gente não tem bola de cristal, mas eu tinha uma convicção muito grande que eu ia ter bastante sucesso com esse investimento. E eu queria continuar esse exercício com vocês. Eu acho que ao longo do tempo o mercado é cíclico, os investidores cometem loucuras e a gente tem que estar sempre refletindo e tomando decisões. Vamos continuar essa história. A gente estava em começo de 2017, agora a gente está hoje aqui, final de 2019. A gente é um investidor que segue o senso comum e estamos olhando para o setor de construção civil. O setor de construção está aquecido, a gente está vendo um monte de lançamento, um monte de construtoras capitalizando, os lançamentos estão aumentando, as vendas estão aumentando, o país vai voltar a crescer, depois de vários anos de voo de galinha, depois do PIB contrair quase 10% aí no pior momento, a gente está olhando para frente, aí talvez a gente tenha um crescimento de 2%, 3%, já são as estatísticas recentes, o setor de construção já está puxando um pouquinho essa média para cima, as taxas de financiamento estão mais atrativas. Esses dias me mandaram até uma simulação, né? Você já consegue às vezes a 7, 7,5%, 7,8% financiar um imóvel. Tem um monte de oportunidades nos follow-ons, então o investidor está olhando, caramba, uma oferta atrás da outra, de fundo imobiliário, de construtora, vamos comprar, que tem muita oportunidade, não posso ficar fora da festa. Muitos sell-sites recomendando, a maioria das empresas que eu tenho, todo mundo está recomendando, não tem acho que quase recomendação de não compra. E esse investidor aí, senso comum, decidiu, agora é a hora de comprar o setor de construção, vamos comprar, tem muita oportunidade, o momento é agora. Aquele cara que olhou para a direcional, a empresa voltou a ser lucrativa, agora a empresa lucrativa é comigo. Os distratos quase acabaram, acabou as entregas do passado, agora é um ciclo novo. Os lançamentos vão aumentar, a empresa paga bons dividendos, você olha para trás, pagou quase 10% de dividend yield nos 12 meses anteriores, e a foto está bem mais bonita.
meio óbvio assim, vamos comprar direcional também. Agora, vamos olhar o investidor com senso crítico. Nem sempre o consenso crítico está certo. Eu não gosto de dar dica porque muitas vezes eu mudo de ideia no meio do caminho se eu ver que eu estou errado. Mas o investidor com o senso crítico está olhando para esse setor de construção nesse momento, as ações estão ficando caras, o mercado está pagando muito na frente, tem muitas empresas que já subiram bastante, tem que entregar um belo de um resultado para justificar o preço, não é para você ganhar dinheiro, é só para justificar o que você está pagando. Falta margem de segurança. A gente, como investidor de valor, que é até o título aqui do Ultimate Value, a gente ganha dinheiro quando a gente compra algo que vale 100 por 50, tem uma bela de uma margem de segurança, e esse 100 aumenta ao longo do tempo. Os donos estão vendendo. Quando um dono decide fazer um follow-on, seja primário ou secundário, ele está diluindo a participação dele porque ele escolheu vender, e ele não vende no momento que está tudo barato na lona. O cara é muito esperto, ele sabe, geralmente sabe o momento, a não ser que ele esteja com a corda no pescoço. E a conclusão que a gente chegou na Reinvest: vamos diminuir a posição no setor ou vender. A gente tinha em torno de 25%, 27% do fundo em empresas do setor de construção ou empresas de propriedades. Hoje devemos ter uns 12%. Eu não estou falando que acabou a festa, não tem oportunidade, mas a festa era muito melhor 3 anos atrás, 2 anos atrás. E quando a gente olha para a direcional, no nosso caso, a gente ainda é acionista, era uma das maiores posições do fundo, chegou a ser 13% do fundo, hoje é em torno de 6%, mas a gente olha lá, já quase fechou o desconto para MRV e Tenda. Enquanto a gente achava que a direcional era tão boa quanto a MRV e Tenda, ela valia no relativo quase metade, preço, valor patrimonial, enfim. O mercado já está pagando na frente, hoje ela já está valendo em torno de 1,4 vezes o valor patrimonial. Tem algum desconto, a gente acha que a empresa pode entregar um retorno sobre o patrimônio acima de 15%, então poderia, no ano que vem, quer dizer, praticamente já no próximo ano, e isso tende a melhorar no futuro. A margem de segurança diminuiu, o filme já está mais óbvio, todo mundo olha esse filme, entendeu a historinha, já sabe que os próximos anos vão ser bons. A maioria dos sell sites recomenda a compra, ela é top pick do setor por vários bancos de investimento. Nossa conclusão na Reinvestor foi reduzir a posição. Notem que a mesma empresa, olhando para os dados, às vezes o investidor de senso comum e de senso crítico tomaram decisões diferentes, e eu acho que isso vai ajudar vocês a ter sucesso no futuro. Vamos olhar o mesmo gráfico, mas vamos focar agora no final dele. Olha que o setor de construção, de fato, de 2017 melhorou para cá, as barrinhas amarelas subiram, quer dizer, a venda está aumentando. Ele ainda está abaixo do patamar de 2010, está em torno de 90, partiu de 100. E olha que o preço em azul já está em torno de 130, está até melhor do que chegou lá em 2010, 2011, quando o setor vendia mais. Quer dizer, tem um gap ali que o mercado aparentemente já está pagando um pouco na frente. Pode ser que seja muito bom, eu espero. Eu tenho uma posição ainda, mas eu acho que o grosso já foi, o mercado está pagando um pouco na frente. Quando a gente olha para a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o pior já passou. Olha que a rentabilidade, o azulzinho ali da direcional, já está quase empatando com a média do setor. No ano que vem ela passa, que ela deve entregar um retorno sobre o patrimônio em torno de 15%. E embaixo, o preço sobre o valor patrimonial, esse desconto, que era quase metade, já está em torno de 1,4 contra 1,6. Ou seja, já está quase no preço. Na nossa opinião, a direcional tem que ser negociada com ágio em relação à média, porque é uma empresa muito melhor do que a média. E aqui, coloquei o balanço de novo. Olha que de 600 milhões de reais, final de 2016, hoje ela está valendo 1 bilhão e 900, de um prejuízo de 140 milhões de reais, o mercado já está projetando em torno de 170 milhões de lucro para 2020. Olha como ela estava barata, uma empresa que estava negociando a 600 milhões de reais, estava com um PL projetado para 2020 em torno de 4, fora o dividendo de quase 50% do valor de mercado que ela pagou nesse meio do caminho aí. E agora a festa começou. Essa é uma matéria no Geraldo Samura ali, no Brasil Journal. Recomendo a todos, assim, um belíssimo site. Incorporadoras fazem fila para ofertas de ações. Então, recentemente, Tecnisa teve uma oferta de 445 milhões, Trisul 300. Trisul foi engraçado. A gente tinha em 2016, mais ou menos a R$2, R$3, ninguém queria. Recentemente fizeram uma oferta de 300 milhões, a demanda foi 4, 5 vezes maior do que a oferta. A gente gosta muito da empresa, infelizmente a gente vendeu um pouquinho cedo, estão fazendo um belíssimo trabalho. Exetec quase 1 bi, Helbor meio bi, Log 630 milhões, JHSF 500 milhões, tem muita gente captando dinheiro que acha que o momento de fazer a oferta é agora.
E eu queria, por fim, deixar um exercício bem simples. Eu não quero chegar na resposta com vocês. Será que não está no preço? Eu fiz uma continha aqui. Se a gente pegar o retorno sobre o patrimônio líquido médio das principais construtoras dos últimos 10 anos, no caso da EZTEC, a gente chegaria num ROI de 17%, na MRV em torno de 15%. Se a gente pegar tudo mais constante, hoje a EZTEC negociando a 2,8 vezes o valor patrimonial e a MRV em torno de 1,7. Se a gente dividir, lembrando que o retorno é sobre o patrimônio, quem pagou o patrimônio vai ganhar isso. Quem pagou um ágio sobre o patrimônio, a gente divide, continha de padeiro simples, daria um retorno médio para o investidor em torno de 6, 9. Tudo mais mantido constante, esse seria o retorno que o investidor poderia ganhar daqui para frente. Lógico que o retorno pode ser melhor, o crescimento pode surpreender, a taxa de juros está mais baixa, mas em muitos casos eu acho que o mercado já está antecipando um pouco e a gente não gosta de pagar muito na frente. Enfim, esse é um exemplo que eu gostaria de dar e eu gostaria, por fim, apontar mais alguns fatores que eu acho que são muito importantes para vocês, investidores. Primeiro, o Breda, acho que vai falar à tarde, o cara tem falado bastante disso, ele entende os ciclos. Eu acho que quando a gente falou do setor de construção civil, em 3 anos vocês viram como mudou a foto no mercado lá que estava totalmente na lona e um mercado que já melhorou um pouquinho. Então, tem os ciclos do preço, ciclo de economia, cada setor tem um ciclo, enfim, vocês têm que entender, pensar e refletir, entender onde vocês estão, isso é muito importante para vocês tomarem boas decisões. Eu coloquei um gráfico aqui, não vai dar para explicar. A barrinha amarela é o lucro por ação do Ibovespa, como se fosse uma empresa. Ao longo do tempo saiu de 1.000, 2.000, hoje está em torno de 7.000. E a linha azul é o índice PL do índice Ibovespa. Então, atualmente, o PL do Ibovespa está em torno de 16 e o lucro por ação do Ibovespa está em torno de 7. Ao longo do tempo, vocês têm que ficar refletindo se o mercado está caro, se está barato, o que ele está antecipando ou não. 2008 foi um dos melhores momentos que eu tive como investidor. Decidi abrir o fundo de investimento, o clube, em dezembro de 2008. Era uma crise de P e não de L. Quando a gente fala do PL, 2008 o que aconteceu? Os preços caíram e o lucro das ações não. Então o mercado ficou muito barato. Em 2011, 2012, eu acabei tomando uma péssima decisão. O mercado estava caro, precificando provavelmente que os lucros iam se manter ou subir. O que aconteceu? Os lucros caíram. Então foi uma crise de PL. Caiu o preço e caiu o lucro também. Esse é o pior momento para a gente perder dinheiro. Apesar do mercado parecer caro hoje, 16 vezes lucro, e de fato não está barato, eu diria que está um pouco acima da média, está acima da média histórica, as perspectivas são boas. Então o lucro deve crescer nos próximos anos. Para o ano que vem a gente está num PL em torno de 13, que é em linha com a média histórica, um pouquinho acima dos últimos 10 anos. Eu responderia para vocês que o mercado não está barato, mas também que não está caro. Eu acho que vão ter oportunidades, mas a gente tem muita coisa já que não faz sentido. Tem uma frase do Buffett, só para coroar um pouquinho o que a gente está falando, né? Seja corajoso quando todos estão com medo e medroso quando todos estão corajosos. Fugir um pouquinho da multidão, pensamento segundo nível, exige que você tenha algumas convicções, tenha uma certa independência, senão você sempre vai pagar a conta. Opa, tá com o mouse aí? Voltou. Vamos lá. Eu decidi abrir o Clube de Investimento em Ações Real Invest em dezembro de 2008, exatamente onde está essa linha verde. Acho que sorte faz parte, mas eu abri porque justamente era aquele momento que eu via que as coisas estavam de graça e que fazia muito sentido comprar, que naquele preço o nosso downside era muito reduzido e o upside que a gente tinha era maravilhoso. EZTEC, que eu falei há pouco, captou quase R$1 bilhão, valia 250 milhões naquele momento. No ano anterior, 2007, ela tinha captado 525 milhões, ou seja, compramos a empresa no ano seguinte por metade do que ela captou no ano anterior. Não fazia sentido nenhum. Aqui um exemplo na prática que aconteceu recentemente. A gente comprou as ações da Qualicorp no ano passado. Ela tinha caído 50% da máxima. A gente achou que era uma oportunidade. Começamos a comprar na casa dos R$18, R$19. A gente foi surpreendido no final do ano passado. A empresa decidiu pagar R$150 milhões para o fundador, para ele ficar na empresa durante mais 6 anos, 25 milhões por ano. É um valor bastante generoso.
O mercado não gostou, ficou puto, as ações caíram 30% naquele dia, a gente achou uma irracionalidade tremenda. A empresa pagou 150 milhões de reais, que equivale, ela tinha um valor de mercado de 5 bi e ela perdeu 30% do valor de mercado, ou seja, perdeu em torno de 1,5 bi. Então, 150 milhões que saiu do bolso da empresa para o fundador fez com que as ações ficassem 1,5 bilhão mais barato. E na nossa visão tirou os maiores riscos da empresa, que não ter o fundador fora da empresa concorrendo com ela mesma, e foi para isso que eles pagaram esse pedágio. O que uma parte significativa dos investidores fizeram? Venderam pesadas ações ali, estoparam, etc. A gente quase dobrou a nossa posição. Se era boa, 18, 17 reais, a gente achou melhor ainda com 30% de desconto. Isso faz toda a diferença para os seus investimentos ao longo do tempo. Notem que depois na bolinha vermelha ali, ela chegou a bater mais de 30 reais, a gente vendeu toda a nossa posição. Um dos motivos, o próprio controlador decidiu vender todas as ações para a Redditor, quer dizer, metade, e deve ter feito um acordo que vai vender outra metade. Ou seja, a gente tem que agir nesses momentos. Um outro ponto, o investidor, acho que inteligente, racional, ele controla os riscos. Tem muita coisa que foge do nosso controle. E quando a gente olha para essa figura, imagine que vocês têm um potencial muito pequeno nessa empresa e um downside muito grande, quer dizer, vocês podem perder muito. A gente evita ao máximo esse tipo de situação. A gente quer entrar, tem gente que fala que bolsa é um cassino, e eu concordo. Um cassino, ele só entra o jogador do outro lado, ele está fazendo apostas desse tipo. Ele tem uma chance muito pequena de ganhar e uma chance grande de perder, e o cassino fica rico assim. Um investidor inteligente com senso crítico lá na Real Invest, a gente tenta ser o dono do cassino. A gente tira proveito, só entra em situações de investimentos, onde você tem uma boa empresa, bem tocada, num preço muito interessante, com boas perspectivas. É difícil você perder dinheiro assim. Aqui um outro exemplo, na prática, comecinho de 2018, foi passando os primeiros meses, a gente ficou muito, mas muito preocupado com o desfecho da eleição. Apesar de acreditar que ia dar certo, que não é possível como brasileiro, acho que as coisas têm que mudar, todas as pesquisas estavam dando um empate no segundo turno de Bolsonaro com o Haddad, e a gente ficou muito apavorado. A gente preferiu não ganhar dinheiro, ou ganhar pouco, e ficar um pouquinho mais protegido. O que a gente fez? Como fundo, a gente tem uma certa flexibilidade, aprendemos um pouquinho também com 2014, 2015, ficamos 80% comprado em ações, 20% em caixa, vendemos 10% de índice Bovespa Futuro para diminuir nossa alocação de 80% para 70% e compramos 20% do Notional, em valores financeiros aí, em opções de compra de dólar. Na verdade, fizemos uma operação que o nome técnico chama CAGU ou Call Spread. A gente comprou uma opção de comprar dólar e vendeu uma 4,40 para baratear um pouquinho esse seguro e fomos para a eleição com mais ou menos com um airbag aí, com menos velocidade. Passou o primeiro turno, a diferença foi significativa para o lado do Bolsonaro, tirando todas essas amarras, e hoje compramos 95% em ações e 5% em caixa. Então, em alguns momentos, eu acho que faz sentido isso. Esse aqui é um exemplo do Joesley Day, machucou muita gente, para nós foi um mês maravilhoso. A gente estava um pouquinho apreensivo, o mercado já estava dando quase como dado a reforma da Previdência, e todas as contagens de voto falavam que tinha em torno de 290, 295. A gente preferiu ficar um pouco mais conservador, comprar um pouquinho de dólar futuro, ficar com um pouquinho de caixa. Veio o dia do episódio, a bolsa caiu 8%, algumas empresas caíram 15%, 20%, 25%. A gente fez a feira, comprou bastante, tirou todas as amarras. A gente voltou junto com a bolsa, caiu menos, fechou o mês subindo 2% contra 6% do Ibovespa. E aqui é um resumo dessa ópera. A gente colocou todos os fundos de investimento em ações que tem o histórico desde o dia 4 de dezembro de 2008. Notem que quanto mais para cima a bolinha, mais rentável. A gente conseguiu nesse período aí de quase 11 anos, um dos melhores retornos da indústria. E uma coisa bem interessante, que o Luiz até falou há pouco, questão com um risco menor, ou seja, uma volatilidade menor. Quanto mais para a direita de vocês aí, quer dizer, a esquerda de vocês aí, menos risco tem o fundo. Então a gente conseguiu usar isso com uma volatilidade de 15% e um retorno muito acima da média. Notem que ao longo do tempo não tem muitos fundos com sucesso aí, com uma vol muito alta, porque acontece um tal de cisne negro, alguns eventos que a gente não controla, e o cara que está alavancado tende a sofrer. E por fim, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que eu possa ajudar vocês
O investidor que tem um senso crítico, você não precisa desenhar para ele essas coisas, ele já sabe, porque assim é óbvio, mas é incrível como os participantes do mercado se machucam com isso. Lembrem que vocês, investidores, vocês defendem os próprios interesses de vocês, ponto. O interesse do investidor é diferente do interesse do banco. Nos últimos 20 anos eu fui sócio dos bancos, da Itaúsa, vendi agora em janeiro recentemente, senti até uma dor no coração, mas a Itaúsa sempre trabalhou para ganhar dinheiro em cima dos clientes, porque eles trabalham, são banco, o banco trabalha para o banqueiro, para os acionistas. Felizmente eu era acionista deles. É muito melhor ser acionista deles do que cliente. Talvez com a disrupção daqui para frente pode ser um desafio, mas o interesse é diferente. O interesse do investidor é diferente do interesse da corretora. Corretora, o próprio nome diz, ganha corretagem. Quando você compra, vende ações, ganha corretagem, ganha o rebate dos fundos, eu ganho spread ou taxa num COI, enfim, não tem nada de errado nisso. A gente precisa das corretoras, precisa dos bancos, mas vocês têm que saber que tem um conflito aí, vocês têm que analisar. Não pode sair comprando tudo que eles estão recomendando. O interesse do investidor também, muitas vezes, é diferente do interesse da empresa e do controlador. Às vezes você é um acionista minoritário, mas o controlador está pensando nele. O exemplo da Qualicorp só prova um pouquinho. Vocês têm que ver se faz sentido ser sócio dessa empresa ou não. Eu brinco que lá na Real Invest, a gente é sócio controlador de todas as empresas que a gente tem na carteira. Vocês acham que é brincadeira, pelo que a gente é relativamente pequeno? Não é. Se a gente concorda, a gente compra as ações e fica sócio. Se a gente discorda, a gente vende as ações e vai procurar outra. Então a gente tenta olhar isso muito bem. Então vocês têm que pensar nos seus interesses. E eu queria, por fim, dar um exemplo assim, bem bacana, já é um exemplo velho, as ações do AGX. Acho que o investidor de senso comum nunca pensou e nem sabe o que é um prospecto. O de senso crítico é o material que ele tem que olhar antes de entrar em qualquer oferta. Em junho de 2008, teve o prospecto do IPO lá da oferta pública do AGX, tinha 568 páginas. A maioria não leu e acabou se machucando. Nesse prospecto, estava lá, na primeira ou segunda página, a comissão praticada. A empresa captou 5 bilhões e 870 milhões, 234 milhões foi pago de comissão. Foi pago de comissão para essas pessoas que estão aqui embaixo, várias outras. Então, eles estavam oferecendo para todos os clientes, ou para a maioria, porque tinha uma bela uma comissão. Não era porque era uma oportunidade muito boa, etc. Não, a comissão era boa. 234 milhões era capaz de até eu querer oferecer ali. Então, você tem que tomar cuidado. Um outro ponto, estava lá no prospecto, final de 2007, a empresa tinha 0 de receita, era uma empresa pré-operacional, quase que uma startup de petróleo, sendo precificada aí como se fosse uma empresa fenomenal aí. E a gente não compra esse tipo de história, a gente gosta de coisas sólidas que já provaram que são boas. O Jorge Paulo Lemo, eu sei quem que é, o Ike Batista, eu sabia que ele era bom de marketing de PowerPoint. Outro ponto muito importante, o preço por ação saiu em 1.131. O valor patrimonial por ação era em torno de 88. Teve uma diluição para os novos investidores de 77%. Quer dizer, os investidores toparam pagar um ágio muito grande para ser sócio dessa empresa. Infelizmente, não dá para ficar culpando só a empresa, o Ike Batista. A culpa é dos investidores, eles que tomaram a decisão. E tem que parar de ficar falando do vitimismo. Tem que estudar. Se não está preparado, faz isso via bom fundo, ou senão vocês vão se machucar. Infelizmente, a realidade é essa. E tem um ponto bem importante que eu leio em todos os prospectos de qualquer empresa que eu entro, que chama lá, fatores de risco. No caso da OGX tinha 21 páginas, era um pouquinho acima da média o tamanho desses fatores. Então, olha que interessante, estava escrito lá, em 2008, nossas estimativas de potenciais recursos de petróleo e gás natural envolvem um grau considerável de incerteza, que poderia afetar de modo adverso para a nossa capacidade de gerar receita. Estava lá escrito. Considerável de incerteza, hein? O cara está vendendo uma oferta, mas ele coloca isso. Não temos histórico operacional e o nosso desempenho futuro é incerto. A KPMG incluiu um parágrafo em seu relatório, indicando que nos encontramos em fase pré-operacional e somos dependentes do suporte financeiro de nossos acionistas e ou terceiros, até que nossas operações se tornem rentáveis. Imagina para uma empresa de auditoria, que muitas empresas que quebraram, eles nem colocavam nenhuma observação, colocaram nessa no prospecto lá no começo. Áreas potenciais que decidamos perfurar poderão não produzir petróleo ou gás natural em quantidade ou qualidade viáveis do ponto de vista comercial. Estava lá também. Nosso negócio requer investimento de capital e gasto de manutenção significativos, os quais poderemos não ser capazes de suportar.
tinha 21 páginas falando que poderia dar errado. Eu selecionei só 4 trechos e tudo isso aconteceu, estava escrito. Isso não é comum estar em todos os prospectos, com certeza sempre tem, mas essa tinha demais. O final da história vocês conhecem. A empresa, apesar de ter subido, caído, muita gente operou ali, ganhou, perdeu dinheiro, no final praticamente foi a zero. E tem um cara, talvez o mais perto que o Buff chegou desse palco aqui, foi nessa frase aqui, né? Nunca pergunte a um barbeiro se você precisa cortar o cabelo. Não sei se algum de vocês pararam ali num barbeiro, cabeleireiro e chegaram perguntando se o cara estava livre lá, se precisava cortar o cabelo ou não. Quer dizer, sempre tem, né? Tem o conflito de interesse, eu acho que vocês têm que saber. Eles não precisam perguntar para alguém que vende um fundo se é bom investir naquele fundo, para alguém que está no departamento de relação com investidores de determinada empresa, enfim, eles podem te ajudar, mas quem pensa e toma decisão é você. Por fim, eu queria deixar uma frase para vocês. Evite a multidão, pense por conta própria e de forma independente. Seja o jogador de xadrez, não a peça do tabuleiro. Muito obrigado. Pessoal, obrigado aí. Queria saber se tem alguma pergunta para o César. Já tem, levantando 300 pessoas a mão, hein? Tiúlio, grande Tiúlio aqui. Vamos fazer uma pergunta para o César aí, manda bala. Fala César, parabéns aí pelo teu trabalho de sempre. Quero saber como é que emocionalmente foi passar pelos 2 anos de cota negativa aí, 14 e 15, e o que você pensava naquele momento para o futuro. Opa, tá funcionando. Vamos lá, fácil não foi, se eu falasse fácil é mentira, né? Um Value Investor, eu acho que ele tem uma vantagem, que a gente está sempre feliz. Quando o mercado está caro, a gente ganhou bastante dinheiro com as ações, está feliz, etc., porque teve um belo resultado. E quando tem os momentos de queda e o mercado está barato, você está extremamente empolgado, porque tem um monte de oportunidades. Então a gente sempre está muito assim feliz. Mas eu sempre soube que faz parte esses anos negativos. O Buffett, que é o Buffett, já teve momentos que a ação da Berkshire caiu mais de 50% no ano, teve sequências de 5 ou 8 anos agora recentemente aí que ele ficou atrás do S&P, então acho que faz parte, eu sempre estive muito preparado para isso. Mas realmente é complicado passar tudo isso para o investidor, né, que está entrando, que confiou no nosso trabalho, chegar para a gente em 2014, 2015 e falar, caramba, você está perdendo da inflação, está perdendo da poupança, é incompetente, etc. Mas eu acho que é manter a disciplina, manter a filosofia, assim como você, eu estou sempre estudando o que funciona e o que não funciona. Eu acho que o Value Investing bem feito ao longo do tempo vai trazer muito mais retornos positivos do que negativos. Mas foi difícil. Agora, especificamente, 2008 foi muito tranquilo, foi quando eu abri o clube, mas foi uma crise assim, meio que uma marolinha, assim, caiu o preço, mas o problema não era aqui no Brasil, então foi uma oportunidade para quem soube aproveitar. Porém, 2014, 2015, a gente estava caminhando rumo à Venezuela ou rumo à Argentina agora, né? E ali não depende do investidor, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho. Hoje eu abri um pouquinho mais a minha cabeça para investir no exterior, para em alguns momentos comprar dólar futuro. Devemos mudar o nome do fundo para Real Investor BDR nível 1, no sentido de a gente pode investir até 100% do PL em ações lá fora, mesmo estando aqui. Hoje a gente pode investir até 20%, porque no momento que as coisas derem muito errado, eu acho que isso é muito importante. O benchmark continua mesmo. Isso, continua mesmo, Ibovespa. Próxima pergunta? Vamos lá. Tudo bem, Paiva? Meu nome é Rafael. Eu tenho 2 perguntas com relação ao teu processo decisório na escolha das ações. Tá? A primeira é, você tem um histórico positivo maravilhoso, e se isso atualmente hoje tem algum peso importante nas suas decisões, daquele ponto de vista que alguns gestores ficam muito temerosos em prejudicar esse histórico tão positivo, né? Então, a primeira pergunta seria essa, com relação ao processo decisório. E a segunda pergunta também é com relação ao teu processo de decisão. Você é uma casa de gestão, um fundo. Se pelo fato de você estar fora desse eixo Rio-São Paulo, se por acaso essa questão geográfica e está fora do modismo, se isso contribui no seu processo decisório na hora de escolher, que a gente vê muita coisa no Twitter, vê muita coisa assim que eu acho que prejudica, distorce as decisões, né? São essas 2 perguntas.
Vamos lá. A resposta é o senso crítico do investidor, né? Falando do início, quando eu comecei a investir em 2001 em ações, o cara mais rico da época era o Bill Gates, não era para mim. O segundo era o Warren Buffett, que fui ler sobre ele, um livrinho chamado O Jeito Warren Buffett de Investir. Me pareceu algo simples, comprar boas empresas, pagar barato, ter disciplina, paciência, foco no longo prazo. E é o que eu tenho feito desde então. Lógico, como investidor a gente vai melhorando, aprendendo com os erros. Hoje a gente tem uma equipe maior de pessoas apaixonadas. E eu acho que esse sucesso faz a gente acreditar mais ainda no nosso trabalho. Mas uma coisa acho que é muito importante, e eu tenho uma dificuldade de dar dicas ou falar de empresa para o ano que vem, que eu acho que é muito importante a gente ter sempre humildade, estar sempre refletindo que a gente pode estar errado. E o fato da gente não ficar falando em público quais as nossas posições, etc., é muito mais fácil mudar de ideia. Então, simplesmente, eu estou achando que eu errei aqui, eu vou vender essa ação, vou comprar uma outra. Então, isso acho que sempre fez parte do nosso trabalho, assim, sentar a bunda na cadeira, ficar lendo, estudando, refletindo e pensando. E o fato de estar em Londrina, Paraná, eu acho que ajuda, até foi uma inspiração do próprio Buffett. Lembre que o Buffett trabalhava em Omaha, quando a internet, webcast, nem era tão acessível assim, né? Então isso não foi tão importante para ele. Hoje eu estando em Londrina, eu acho que eu não tenho nenhuma desvantagem. Eu tenho um custo de vida menor, eu tenho mais qualidade de vida e mais tempo, são coisas que a gente não consegue comprar. Eu estou 1 hora de voo de São Paulo, e umas 3 horas aqui do Rio de Janeiro. Meu dia a dia é muito mais tranquilo, eu fico muito mais focado. Eu nunca recebi uma dica assim que veio de bandeja para mim, assim, que indo em São Paulo, ali na Faria Lima, sempre consegui algumas informações que foram importantes, mas as melhores oportunidades foi aquela que a gente parou, estudou bastante, fez vários calls, visitou a empresa e tomou decisão. E eu estou 1 hora de voo de São Paulo, né? Então estou trabalhando no dia a dia para ir uma vez por mês para São Paulo, passar 2, 3 dias, visitar uma empresa. Mas o fato da gente estar fora do eixo, na filosofia que eu utilizo, que a gente não conta com informação privilegiada, com nada, eu acho que ajuda, a gente fica muito mais disciplinado. E para você ter um resultado acima da média, você tem que fazer coisas diferentes. Se você está ali na Faria Lima, ali no Condato da Faria Lima, eu acho que a chance de ser contaminado é maior. Bom, obrigado César, obrigado pela participação.